A nossa Constituição não admite retrocessos. Eu sou Cícero Macedo e estou aqui para falar para os meus colegas professores de Boriscupu a respeito dos precatórios do Fundef, os quais o município já recebeu a primeira parcela, e a respeito da base de cálculo do abono devido aos servidores, entre os quais eu sou um dos beneficiários também, por isso o meu interesse direto aqui na causa, e estou aqui para falar das ações, das atividades que já foram realizadas pela nossa comissão do grupo de professores que estão atuando para que o pagamento seja realizado da maneira devida. Passo aqui aos slides para explicar o passo a passo daquilo que já foi feito. As ações realizadas, elas estão em número de 4 categorias. Nós já fizemos uma sugestão de alteração da lei municipal para o prefeito, num vídeo anterior, que foi divulgado massivamente em Boriscupu. Depois fizemos um requerimento à Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização. Fizemos um requerimento ao prefeito municipal, pedindo informações, inclusive os extratos da conta bancária. E houve denúncias anônimas e denúncias públicas ao Ministério Público Federal. E então nós vamos falar de cada uma dessas ações, como é que está o andamento, cada uma dessas atividades. Então esse vídeo é apenas o primeiro. Talvez teremos mais 3 ou 4 para que possamos divulgar tudo aquilo que já foi realizado. Então fique atento e acompanhe cada um dos nossos vídeos. Neste vídeo aqui nós vamos falar sobre o requerimento enviado à comissão municipal. E esse requerimento foi enviado porque a comissão ela tem uma atividade muito importante. E aí eu peço atenção, sobretudo, dos colegas que fazem parte dessa comissão. Eu peço aos colegas, exerçam suas prerrogativas, porque qualquer malversação dos recursos dos precatórios do Fundef pode resvalar numa responsabilidade administrativa, civil e até penal dos senhores. Então, como colega, como amigo de alguns dos membros, eu peço a vocês, tenham atenção e exerçam as prerrogativas de vocês e façam aquilo que a legislação determina. Passamos aqui agora a falar um pouco sobre a comissão. Antes de falar do requerimento, eu quero falar sobre as atividades da comissão. A comissão ela é a Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização da aplicação dos recursos do precatório do Fundef do município de Boriscupu. Então, pessoal, não é uma comissão apenas para calcular o valor da cota, quanto que o professor vai ganhar de abono. Não é uma comissão apenas para isso. É uma função importante, essa função de calcular a cota, de dizer quanto que o professor tem direito de ganhar de abono, mas a comissão não tem apenas essa função. A comissão também ela deve acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos. Então, vocês estão revestidos da prerrogativa, da função de fiscalizar esses recursos, tanto os recursos dos 60% destinados aos professores, aos beneficiários dos precatórios, quanto os 40%. Então, muita atenção, pessoal. Você que é membro da comissão, querido colega, professor, exerça a sua função conforme a lei determina. E eu vou passar a falar da lei. A Lei Municipal 575, no artigo 6º, ela traz funções, ela traz ali as atividades da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. A portaria também, a portaria que designou os membros da comissão. E, primeiramente, passamos aí ao artigo 6º da Lei 575 de 2025. O artigo 6º, ele instituiu a comissão. Fique instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Coloquem isso na cabeça. Você que é membro da comissão, tu és um fiscalizador dos recursos do precatório do Fundef. E se trata de quê? De um órgão colegiado. Está aí expressamente. É um órgão composto
por várias pessoas, de caráter consultivo e fiscalizatório. Então, colega, tu tens a função de ser um consultor. O prefeito, agindo de boa-fé, ele deveria consultar a comissão. Comissão, qual é a forma correta de calcular o abono dos professores? A comissão faz um documento, um relatório, uma nota técnica dizendo, olha, a forma correta é essa, e essa, e essa. Nós entendemos que os 60% tem que ser calculado sobre o principal e os juros de mora, porque o acordo diz isso, a emenda constitucional 114 diz isso. Então, nessa consulta do prefeito, a comissão já responderia dizendo como deve ser pago o abono dos professores. E ela tem a função de fiscalizar. Fiscalizar, gente, isso é muito sério. E com a finalidade de garantir a transparência e a correta destinação dos valores. Então, mais uma vez, atenção. Tu és da comissão, então exerça a sua função. Tu és um fiscalizador desses recursos. Se o prefeito investir esse recurso de maneira errada, se ele fizer qualquer aplicação indevida, pode vir responsabilização para ele, mas não só para ele, mas também para o membro da comissão. E aí eu vou gravar um outro vídeo para continuar essa mesma explicação aqui sobre as prerrogativas da comissão, para a gente não ficar com um vídeo muito longo. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre a sugestão de alteração da lei municipal. Essa foi a nossa primeira ação, a nossa primeira atividade, visando o pagamento correto. Qual é o pagamento correto? O pagamento do abono dos professores, calculando os 60% sobre o principal e os juros de mora. Então, a sugestão que nós demos foi justamente para que o prefeito alterasse a Lei Municipal 575 naquele ponto em que a redação pode gerar uma interpretação divergente ou dúbia. E ele alegava num vídeo em que ele fazia uma inauguração que ele não queria colocar o CPF dele em risco. Então, apresentamos essa sugestão para que ele apresentasse um projeto modificando a lei municipal para retirar uma determinada expressão que poderia gerar uma dubiedade. Fizemos essa apresentação de solução e isso neutralizou o discurso do prefeito de que ele poderia colocar o CPF dele em risco, porque ele tem consciência de que se ele seguir esse passo a passo, alterando a lei, onde consta montante principal, constar valor total, ele não vai ter nenhum risco. Na verdade, até essa alteração da lei, ela seria desnecessária, porque se trata de um acordo. E o acordo é muito claro. O acordo judicial fala que os 60% devem ser calculados sobre o valor total. E valor total é valor total. Não tem como tergiversar. Então, no próximo vídeo, eu vou falar da outra ação, que é a atividade que nós fizemos, um requerimento à comissão de acompanhamento e fiscalização. Fique ligado, viu? Bem, pessoal, voltando aqui, nós vamos falar agora aqui do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 575 de 2025. Eu falei do caput, ressaltei que a comissão ela é de caráter consultivo, o prefeito tem que perguntar como é que deve ser aplicado os 60% para a comissão, e a comissão responde. Um órgão consultivo é para isso, é para dizer como deve ser feito. E ela é de caráter fiscalizatório, ela tem que fiscalizar se o prefeito está fazendo como ela respondeu, como ela direcionou, como ela entende que é o correto. Então, a comissão não deve baixar a cabeça para o prefeito municipal. Deve ter respeito, deve ser um tratamento cordial, como deve ser o tratamento de servidores públicos com o chefe do Poder Executivo, mas nunca um relacionamento subserviente. A comissão tem que fiscalizar. E o parágrafo 2º diz, no artigo 6º, o Poder Executivo Municipal submeterá à apreciação prévia da comissão. Vejam isso. A comissão previamente ela vai apreciar.
e posteriormente encaminhará para a ciência e aprovação da Câmara Municipal um plano de aplicação detalhado para a utilização dos 40% do montante. Então, pessoal, a comissão ela deve apreciar o plano de aplicação dos 40%. E eu pergunto para a comissão, o prefeito enviou esse plano de aplicação para vocês? Vocês aprovaram esse plano de aplicação? Porque a comissão tem esse dever de apreciar. E apreciar não é apenas ler, é apreciar e verificar se está de acordo com a lei. Então, a comissão tem esse dever de fiscalizar a aplicação dos 40%. E aqui eu chamo a atenção para os vereadores de Buruscupu. Aqui o parágrafo 2º do artigo 6º diz que o prefeito deve encaminhar para a ciência e a aprovação da Câmara Municipal esse plano. E eu pergunto para o nobre presidente da Câmara Municipal, o prefeito já encaminhou esse plano de aplicação para a Câmara Municipal ter ciência e aprovar? E eu digo, aprovar se estiver correto? Ele fez isso? Então, a Câmara Municipal, os vereadores precisam exigir do prefeito o envio desse plano de aplicação. Qualquer aplicação realizada fora do plano ou sem o plano é ilegal, é inconstitucional. E no próximo vídeo a gente continua falando da comissão municipal. Porque, como eu falei, são vários vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Voltando, nós já falamos do artigo 6º, caput, do parágrafo 2º da Lei Municipal 575. E agora nós vamos falar do artigo 2º da portaria. A portaria que designou os membros da comissão. Essa portaria diz no artigo 2º que a comissão, ora instituída, em conformidade com o mandato que lhe foi outorgado pela legislação municipal. Então, membros da comissão, o mandato de vocês não foi outorgado pelo prefeito, foi pela lei. Exerçam a função fiscalizatória de vocês conforme determina a legislação, conforme determina a Constituição Federal, conforme determina a Emenda Constitucional 114. A comissão ela desempenhará suas funções de caráter consultivo e fiscalizatório. A portaria repete o que a lei diz. A função da comissão não é apenas calcular cota. A função da comissão é ser órgão consultivo. Se o prefeito tiver dúvida, ele faz consulta à comissão. Então, aqui já cai por terra aquele discurso, eu vou consultar o Tribunal de Contas, desnecessário e protelatório. Consulta a comissão se manifesta e a comissão fiscaliza. A comissão fiscaliza os atos do prefeito, tendo como atribuição central, aí no artigo 2º, o acompanhamento de todas as fases de aplicação dos recursos. Então, vocês vão acompanhar todas as fases de aplicação do recurso, os 60% e os 40%. Então, tenham cuidado, exerçam suas prerrogativas. Vocês vão analisar, aí diz textualmente, eu destaquei embaixo, análise da destinação dos 60%. Vocês têm que analisar. O prefeito não tem que impor, eu vou calcular os 60% só com base no principal. Não, está errado. Ele tem que ouvir a comissão. E a comissão tem poder de fala, tem poder de influência, porque ela foi outorgada pela lei municipal. E ela fiscaliza a aplicação dos 40%. E no finalzinho aí do artigo 2º diz, zelando pela estrita observância das normas legais e pela máxima transparência da gestão dos valores. Então, é função de vocês zelar pela transparência da gestão desses valores. No próximo vídeo a gente continua e aí sim eu vou entrar no requerimento que eu fiz à comissão. Pessoal, seguindo aqui os nossos slides, eu trago aqui agora o conteúdo do requerimento que fizemos à comissão. Mas antes eu exponho que o protocolo desse requerimento aconteceu dia 22 de dezembro do ano passado e o prazo final se esvai agora dia 12 de janeiro, segunda-feira. Então, a comissão precisa responder esse requerimento, porque foi um requerimento feito com base na Lei de Acesso à Informação, uma norma nacional que obriga os agentes públicos, e a comissão ela exerce uma atividade transitória, temporária,
porém são agentes públicos, eles devem obedecer o que está na lei de acesso à informação e devem me responder no prazo legal. E o prazo se esvai agora dia 12. E nesse requerimento, nós fizemos 4 pedidos. Fizemos um pedido para publicidade dos atos da comissão, que não estão sendo publicizados no Diário Oficial da União, do município, e o Diário Oficial do município é a via correta, adequada, constitucional para publicação dos atos da comissão, e só foi publicado o edital. E lá no edital nós temos um anexo que determina que deve ser publicada a lista prévia dos beneficiários. Até hoje essa lista prévia não foi publicada no Diário Oficial. Ela precisa ser publicada porque o beneficiário precisa saber quantas cotas ele tem direito e ele precisa, se divergir daquilo que está lá, recorrer. E aí abre-se um espaço para recurso e, posteriormente, a comissão publica uma relação final dos beneficiários. Então, falta essa publicidade dos atos da comissão. Além disso, eu requeri à comissão para que ela informe como foi realizada o cálculo da cota. Qual a base de cálculo utilizada? Se utilizaram o principal, se utilizar o principal mais os juros, e que nos informe sobre essa base de cálculo, na ótica da comissão. Eu não perguntei sobre a ótica do prefeito, mas na ótica da comissão, qual a base de cálculo utilizada. E também pedi informação a respeito do regimento interno. A norma prevê que a comissão precisa de um regimento interno, e eu não encontrei em nenhum diário oficial do município uma publicação a respeito desse regimento interno. E esse regimento interno é obrigatório para dar legalidade aos trabalhos da comissão, porque nele estará normatizado como a comissão vai se reunir, como ela vai deliberar, o quórum, vai ter todo o regramento de como essa comissão deve trabalhar, inclusive a publicidade dos seus atos que não estão acontecendo de maneira legal e constitucional. E também cobrei da comissão o plano de aplicação dos 40%, porque, como eu disse nos vídeos anteriores, em um dos vídeos anteriores, a comissão ela deve fiscalizar essa aplicação dos 40%. Ela não é apenas uma comissão de cálculo de cota, ela é uma comissão de acompanhamento e fiscalização dos recursos do Fundef. Então, você que é membro da comissão, caro colega, já alertei isso e alerto mais uma vez. Tu tens uma responsabilidade de fiscalizar. Se houver alguma falha na aplicação desses recursos, tu pode ser responsabilizado por tua omissão fiscalizatória. Então, colega, exerça seu bônus, exerça a sua função. E agora nós vamos para o próximo vídeo. Bem, neste próximo vídeo eu falo do requerimento que foi protocolado ao prefeito municipal no dia 29 de dezembro de 2025. Nesse requerimento, cujo prazo final vence agora dia 16 de janeiro, nós pedimos, com base na Lei de Acesso à Informação, e por isso o prefeito tem o dever de informar, os extratos da conta bancária onde esses recursos do Fundef estão depositados. Os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque a partir de setembro, eu verifiquei lá no processo dos precatórios, que em setembro, salvo engano, dia 4 de setembro, o recurso depositado na conta judicial foi transferido para uma conta de titularidade do município. Então, a partir de então, a comissão, olha a comissão, tem que acompanhar esses recursos. A comissão tem que exigir prestação de conta da aplicação desses recursos. E como cidadão, eu fiz esse requerimento. Por quê? O sigilo bancário não pode ser imposto a um cidadão que deseja saber como está sendo aplicado os recursos públicos de uma conta pública, de uma conta de um órgão público. Sobretudo quando esse cidadão é beneficiário. E aí, como beneficiário, nós temos mais legitimidade ainda para requerer esses extratos.
Então, nós requeremos o extrato, requeremos para o prefeito como é que ele vai calcular a cota de cada professor, a cota dos precatórios, para que ele nos diga sob a ótica dele como ele vai fazer esse cálculo e justifique. Requeremos também o plano de trabalho de aplicação dos 40%. Esse plano que deve ser cientificado à Câmara Municipal e aprovado pela Câmara. Eu lembro aqui os vereadores, exerçam o vosso munus, fiscalizem a aplicação dos 40%. E vamos para o próximo vídeo. Nós vamos tratar aqui das denúncias feitas ao Ministério Público Federal. Essas denúncias foram feitas, algumas de modo anônimo, por alguns interessados, alguns cidadãos, que nós tivemos conhecimento, né, de que aconteceu, e teve denúncia pública também. Eu fiz uma denúncia pública ao Ministério Público Federal, até porque sou beneficiário direto e não tenho motivos para encobrir aquilo que eu estou fazendo. Como eu já falei em vídeos anteriores, não tenho nenhum problema pessoal com o gestor público de Boriscupu, o prefeito, porém, estou cobrando aquilo que é devido a mim, mas não só a mim, mas aos meus colegas que acabam sendo beneficiados também com a nossa fiscalização. E as denúncias ao Ministério Público, elas têm um fundamento, porque o Ministério Público, ele é o fiscal da ordem jurídica. Até antes do Código de Processo Civil, em 2015, a gente chamava de fiscal da lei. Mas aí passou-se a entender que ele não é apenas o mero fiscal da lei. É pouco dizer que o Ministério Público é fiscal da lei. Ele é mais do que isso. Ele é fiscal da ordem jurídica. Ele fiscaliza a lei, ele fiscaliza os acordos, ele fiscaliza os convênios, ele fiscaliza os atos públicos de maneira geral. E os precatórios do Fundef, os atos que estão acontecendo em torno dos precatórios do Fundef de Botucatu são atos públicos que estão sob o crivo da fiscalização do Ministério Público Federal. Por quê? Porque ele é o fiscal da ordem jurídica e ele é o fiscal do acordo que foi celebrado entre a União e o município de Botucatu. E na cláusula 12 desse acordo, nós temos divergências de interpretação ou descumprimento dos compromissos decorrentes desse acordo serão submetidas ao juízo da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Maranhão. Então, qualquer divergência e descumprimento dos compromissos do acordo deve ser levado ao conhecimento do juízo da 6ª Vara. Por isso, foram feitas denúncias ao Ministério Público Federal, porque como ele é fiscal da ordem jurídica, ele vai comunicar ao juízo da 6ª Vara Federal o descumprimento do acordo, porque a partir do momento que o prefeito edita um decreto dizendo que vai pagar com base no principal, excluindo os juros de mora, ele está descumprindo o acordo, porque o acordo, no inciso 5º da cláusula 2, é muito claro. Os 60%, a cota dos profissionais da educação deve ser calculada com base no principal e nos juros de mora. Deve ser calculada no valor total. A expressão utilizada pelo acordo é indene de dúvidas, é muito lúcida, é muito clara. Então, qualquer interpretação divergente pode ser até considerada uma interpretação, mas é uma interpretação forçada. É uma interpretação que tenta retirar dos professores aquilo que lhes é de direito. Por isso, essas denúncias do Ministério Público, elas têm grande potencial de trazer o benefício desejado aos servidores beneficiários dos recursos do Fundef, que são os professores que trabalharam à época. E no próximo vídeo eu vou falar dos 4 pedidos feitos em uma das denúncias. Bem, em uma das denúncias, protocolada no último dia 5, foi pedida a instauração de procedimento investigatório para apuração da constitucionalidade do decreto 033, porque esse decreto
diz que o pagamento do abono aos professores vai ser calculado com base apenas no principal, violando diretamente o acordo celebrado com a União. Também foi pedido que seja apurado a atuação, os atos do prefeito e da comissão municipal. Então, alerto mais uma vez os membros da comissão. O Ministério Público ele não vai apurar apenas os atos do prefeito, ele vai apurar, com base nesse pedido, os atos da comissão. Então, comissão, exerça suas prerrogativas e fiscalize de fato esses recursos dos precatórios do Fundef. E no pedido 2, nós pedimos o reconhecimento da incompatibilidade do decreto municipal com o artigo 5º da Emenda Constitucional 114 e com o termo de acordo celebrado. Uma coisa muito óbvia. E também pedimos a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para sustar o decreto e assegurar o repasse mínimo. Além disso, se o Ministério Público entender cabível, comunicar aos órgãos de controle competentes, os demais órgãos de controle competentes, por exemplo, tipo o Tribunal de Contas da União. Então, já caminhando para o final, essas denúncias, esses procedimentos instaurados no Ministério Público, inclusive ontem nós já tivemos despacho no Ministério Público, já fomos atendidos pela assessoria do Ministério Público aqui em São Luís, por meio de um atendimento virtual, e já temos encaminhado aí um pedido para despachar com o Procurador da República responsável por esse procedimento. Então, tudo isso vai redundar na atuação do Ministério Público Federal. Eu tenho certeza que o órgão ministerial não vai abrir mão das suas prerrogativas de fiscal da ordem jurídica e ele virá fiscalizar toda essa situação que está acontecendo em Buriti-Cupu sobre os precatórios do Fundef. Tá? E aí eu oriento os colegas de Buriti-Cupu, os profissionais da educação, a não buscarem outros meios onerosos nesse momento. Né? O Ministério Público vai agir, né? O Ministério Público vai atuar nessa situação. Então eu entendo como desnecessária aí qualquer outra contratação, gasto para mover outras medidas judiciais nesse momento. É o meu entendimento particular, né? E eu oriento os colegas de Buriti-Cupu a ter paciência e esperar o Ministério Público Federal fazer os devidos encaminhamentos e agir conforme determina a nossa Constituição Federal. E aí eu finalizo e agradeço os colegas a paciência e digo que nós estamos juntos. Eu sou beneficiário, sou diretamente interessado e estarei acompanhando passo a passo essa situação. Um abraço a todos e até mais.